Boa noite. Vamos começando. Quem for chegando aí, vai sentando. Eu queria dizer que a Escola da Cidade, ela vem organizando esse programa na prática, que é uma aproximação com os graduados e as graduadas pela escola, que tem uma enorme importância para todos nós. A gente tem 17 turmas formadas e que são arquitetos e arquitetas que contribuíram imensamente para a formação dessa escola, para o que a gente é hoje. Conviveram aqui no centro, fortaleceram uma instituição nova e inovadora, e reforçando essa ideia de cidadania e uma necessidade da gente trabalhar por uma sociedade melhor. Nessa quarta edição que a gente está, a gente quer fazer 2 por semestre. Então, assim, depois da pandemia, cada vez a gente vai conseguindo se reorganizar mais. O que significa o depois da pandemia, né? Mas, a princípio, então, a gente tem pelo menos 8, convidados todos os anos. E, então, nessa edição, a gente tem a Carol Clocker, e o Vapor 324, que são profissionais da mesma época, se formaram mais ou menos no mesmo período aqui, 2009, 2010, e que atuam em frentes, e acho que isso é importante hoje, multidisciplinares, sem fim isso. Sabe aquele espelho que vai um atrás do outro? Você não tem final. E esses jovens profissionais, eles se inseriram brilhantemente no mercado. Encontraram formas muito novas para trabalhar. Eles são, reconhecidos pelo que eles vêm fazendo. Então, trazê-los aqui para a gente e compartilhar essas experiências permite reestabelecer a nossa colaboração, que é mútua e contínua, essa ideia. E que eu queria dizer que o aprendizado não acaba com a diplomação e nem caminha numa só direção. Eles vão nos falar sobre os percursos após a escola. Eu não vou fazer a apresentação deles porque eles vão falar sobre eles. As dificuldades, oportunidades, o que eles enfrentaram. E isso, enfim, para a gente é um orgulho imenso tê-los aqui, sobretudo entendendo a importância desse projeto, dessa escola pedagógica tão especial. A trajetória da Carol Clocker cruza arquitetura, urbanismo, design, territorial, transatlanticamente, no Brasil, no estrangeiro, e diversas vezes aqui nessa escola, em momentos diferentes. Então, a postura profissional da Carol é densa e criativa, encanta quem se aproxima. A gente falou disso. E nos deixa estupefatos, qualquer um que ande junto ao seu caminho. Eu tenho que falar isso, eu tive imenso prazer de compartilhar essa brilhante companhia em várias etapas desse caminho. Ela colaborou em nosso escritório bastante tempo. Eu estava presente na sua banca de TCC e ela foi professora assistente comigo aqui no curso de pós-graduação sobre ensino de arquitetura que a gente inventou. Então, foi fundamental para tudo isso acontecer. O Vapor 324, eu fiquei muito pensando nisso. Eu acho que eles se constituem como um fluido. É uma instituição mutante, em transformação, vamos dizer, como os diversos estados da matéria. Nesse caso, a matéria é arquitetura. E o grupo teve várias formações, também não vou falar, eles vão falar, vários integrantes, eles vão contar. E sempre uma dedicação, invenção e a amplitude da atuação, como um eixo guia. Então, para a gente, é uma alegria imensa ver essas suas obras todas coalharem a nossa cidade, as nossas empenas, os nossos sescs, as nossas ruas. E aí, hoje a gente tem uma amostra aqui, incrível aqui, sobre essa amplitude, a amplitude disciplinar da arquitetura. Eu acho que é uma invenção deles,
da nossa própria profissão para esse século XXI. A exposição que está lá embaixo, ela aponta muitas janelas coladas de forma analógica, com ferramentas tecnológicas, e que queria convidar todos a olharem com muito cuidado, todos e todas. E acho que a gente pode começar com a Carol, está aqui, e passar em seguida para o Rodrigo, Fábio, Thomas. Imaginei isso, uns 15 minutos cada um, para a gente não ficar super longo, e a gente pode fazer perguntas aí ao final. Bem-vindos, bem-vinda, obrigada. Eu pensei só ficar passando assim os slides, se estiver tudo bem para você. Você pode ir passando, assim, que eu não vou ficar me detalhando neles. Gente, boa noite. Que delícia estar aqui. Eu acho que eu vou me emocionar em vários momentos. Estou assim me segurando para não chorar. Muita gratidão a todo mundo. A Adriana, principalmente, por estar aqui assim junto comigo, representando a Associação Caninos Paulistas. Bom, se eu sentar, está tudo bem? Primeiro, agradecer por vocês estarem aqui numa sexta-feira à noite, a gente com mais uma guerra rolando por aí. Eu acho que nesses momentos que a gente mais quer é dançar a última festa antes do apocalipse. E hoje a gente tem um motivo para comemorar, de fato, né? O Lula vetou o marco temporal, isso é algo realmente super importante para festejar. E falando em festa, eu sinto que eu estou aqui para abrir o show de vocês, esses meus colegas hiper extraordinários, estrelas, e que se vocês não fossem gente boa, eu teria odiado vocês durante a faculdade, porque os trabalhos de vocês sempre eram muito incríveis. Tenho que agradecer muito, muito, muito a Cris, a Mayra, a Marta, o pessoal todo da comunicação e também da galeria por terem nos convidado para estarem aqui hoje mostrando o trabalho da Associação Caninos Paulistas. Me sinto muito privilegiada por essa oportunidade. E, assim, eu tenho que agradecer a Escola da Cidade do fundo do meu coração, porque a minha identidade ela está absolutamente interligada à identidade da Escola da Cidade de uma forma que nem eu mesma sei dizer o que eu seria sem ter estudado aqui, trabalhado aqui e colaborado com todos os professores, que foram muitos. Então, sempre eu estou trabalhando com professores da Escola da Cidade. Meu primeiro estágio foi na Piacás. Depois eu trabalhei muito tempo no UNA Arquitetos. Eu considero a Cris, o Fernando, a Fernanda e o Fábio como meus pais, arquitetos. Eu brinco que eu tenho que ficar cortando o cordão umbilical com eles muitas vezes. Na minha tendência é voltar sempre. Depois eu tive assim, o prazer de ter sido convidada pela Marta e pelo Álvaro Pontoni. Vim trabalhar aqui, fazendo o Sesc Campo Limpo, que foi uma experiência muito inesquecível. E aqui também trabalhei junto com o Gui, com o Felipe Noto, dentro do Conselho Técnico. Depois trabalhei na pós-arquitetura, educação e sociedade com a Cris, com a Mayra. Foi, de novo, assim, uma coisa muito linda. Nossa, como aprendemos, como aprendi. Com o Ciro Pironde, com outros professores, fiz parte dos estudos iniciais da Escola de Humanidades e ver a forma que ela tomou hoje, me assombra, me deixa muito maravilhada. Aqui dentro eu conheci o arquiteto Márcio Kogan, com quem eu fui trabalhar nos últimos anos no estúdio MK27, entre 2017 e 2021. E aí veio a pandemia. E aí, quando veio a pandemia, acelerou uma série de tomada de decisões que já faríamos. Então, eu estava feliz com a equipe maravilhosa que eu estava fazendo, mas o que eu fazia não fazia parte dos meus propósitos. Então, nasceu a Associação Caninos Paulistas de uma dor. De uma dor porque todas as pessoas que eu conhecia que faleceram de Covid são de Itararé, do lugar de onde eu vim. E durante a pandemia, durante o isolamento, o prefeito, com aquelas verbas suspeitas que vinha para turismo, decidiu asfaltar a rua principal da cidade, que era uma pedra maravilhosa. E aí um grupinho de pessoas falou, não, isso não pode acontecer, vamos paralisar o Ministério Público e vamos fazer acontecer, isso não pode. A gente já está perdendo muita gente, a gente não pode perder a nossa história também junto com isso. E não deu certo. A Rua São Pedro foi asfaltada e estão sendo asfaltadas cada vez mais e mais ruas em Itararé. E a gente só vê a nossa cidadezinha com todas as suas identidades se transformando em mais uma cidade genérica, com cara de qualquer coisa, sem cara de nada. E então a gente falou, não dá para a gente ficar só numa coisa assim ativista, informal, coletiva, a gente precisa se formalizar para a gente ter legitimidade
para não ser passivo, mas sermos ativos. Antes da coisa acontecer, a gente precisava propor. Então, a gente decidiu fazer uma associação que tem um nome geográfico, um nome geológico, que, de alguma maneira, relaciona um conjunto de municípios da região da onde a gente nasceu, atua, mora, ama, que é essa paisagem de canyons ali, nessa divisa entre São Paulo e Paraná. E a gente foi muito inspirado num projeto de uma criação de uma unidade de conservação ali na nossa região, que é um sonho que a gente vai lutar até o fim para que isso aconteça. Bom, a associação ela nasceu com um grupo de 12 pessoas, muito extraordinárias, cada uma com uma formação muito diferente da outra. Então, tem muita gente da arte, a gente tem músico, tem artista, tem ator, tem também os professores, o pessoal das humanas, da sociologia, da história, tem um monte de arquiteto urbanista, engenheiro, agrônomo. E aí a gente, um pouco entendendo que a gente queria ser um guarda-chuva de muitas coisas, a gente focou num tripé que é absolutamente um para tudo. Então, a gente foca em projetos e ações educativas para o meio ambiente, cultura e espaço público, que também poderia ser traduzido por arquitetura e urbanismo. E hoje a gente tem alguns projetos que estão acontecendo, e esses projetos eles vão, às vezes param, mas de alguma maneira todos eles estão relacionados. Aquele grupo de 12 pessoas inicial se duplicou, hoje a gente tem por cerca de 24, 25, e a gente tem a sorte de ter a Adriana entre elas. A Adriana tem uma formação incrível, que é da história, da produção cultural, ela é também contadora, então tem esse mix maravilhoso que nos acompanha. E hoje eu acho que um dos principais desafios que a gente tem é como se reinventar o tempo inteiro. Porque fazendo parte de um grupo que muda o tempo inteiro, a gente sai, a gente entra, a gente tem que estar constantemente negociando quem somos, o que fazemos, como que a gente constrói alguma coisa juntos. E, nesse momento, inclusive, a gente está lá num turbilhão acontecendo dentro da associação, porque a gente não pode nunca perder qual é o nosso propósito. E, muitas vezes, na rotina, isso acaba acontecendo. Então, a gente tem que sentar e entender para onde que a gente vai juntos. Esse é um dos principais desafios assim, do trabalho. Bom, aí estão sendo mostradas umas imagens do nosso primeiro projeto, que foi uma das razões pela qual a gente acelerou o nosso processo de formalização, que era para participar do Plano Municipal da Mata Atlântica e do Cerrado, que foi coordenado por uma engenheira agrônoma, e tinha essa equipe hiper, mega, multidisciplinar, como a Cris falou também dentro dele. E o objetivo dele é proteger, restaurar os biomas da Mata Atlântica e do Cerrado e as florestas que a gente tem lá. Esse projeto ainda está rolando, ele já foi aprovado em várias instâncias, pela Câmara dos Vereadores, pelo prefeito, e agora ele começa a ser implementado junto ao plano diretor do município, ao qual a gente está batalhando nesse momento. Então, ontem à noite eu estava em Itararé, porque a gente estava lá, assim, na guerra, fazendo parte das discussões do plano diretor do município, para não deixar que nada esquisito passasse, a gente defender ali as coisas que a gente acredita. Um segundo projeto que a gente tem muito a ver com o meu trabalho de conclusão de curso dentro da Escola da Cidade, que se chamou Cidades Estagnadas, e depois de passar por muitas escalas, eu concentrava no Parque Ferroviário de Itararé, que é talvez o maior tesouro que o município tenha, e havia uns rumores que ele seria derrubado para a construção de um conjunto habitacional. E é claro que queremos conjuntos habitacionais em áreas centrais da cidade, mas não demolindo um tesouro que ele é coletivo, público, absolutamente necessário. Então, o que a gente fez foi um mega esforço para criar um documento, um dossiezinho, onde a gente, argumentando diversos motivos pelo qual a gente tinha que preservar legalmente o parque ferroviário. A gente até entendeu que a gente não podia usar a palavra tombamento, porque as pessoas ficavam muito confusas com ela. Então, a gente sempre ficava insistindo, não, gente, é preservação legal e tal. E aí a gente fez esse documento e foi com muita euforia assim, na Câmara dos Vereadores. Vereadores, esses são os motivos pelo qual a gente não pode derrubar, e, pelo contrário, a gente tem que restaurar e pensar uma gestão colaborativa para esse espaço. Bom, não deu certo, os vereadores não ficaram emocionados, impactados com aquilo, e a gente falou, bom, fechou uma janela, vamos atrás de uma porta, então. E a gente levou esse documento para o CONDEFAT, do órgão do Estado de São Paulo, e conseguiu, então, o tombamento do conjunto, o que foi muito legal, e o que agora nos possibilita
enquanto sociedade civil, correr atrás de recursos para que esse monumento que a gente tem, daqui a pouco vocês vão ver mais fotos, possa ser restaurado, possa ser bem cuidado, sofrer processos de ampliação, modernização e passar a ser um espaço que a cidade precisa muito. Bom, esse projeto um pouco nasce do Parque Ferroviário, na seguinte lógica. A gente fazia muitas atividades no Parque Ferroviário e, numa delas, veio um pessoal de uma aldeia indígena de Barão de Antonina, que é pertinho de Itararé, onde é a sede da associação. E aí a gente começou a conversar com um dos indígenas, o senhor Valdeir, e a gente é super oferecido. Então, a gente fala assim para eles, nos usem, a gente quer que vocês sejam os nossos clientes. Ele falou, sério, não tem que pagar nada? A gente falou, não, a gente faz, vamos fazer voluntário, depois a gente vai vendo como vai acontecendo, a gente vai atrás de recursos para fazer isso rolar. E ele falou, bom, pois bem, meu sonho é ter um centro cultural indígena na minha aldeia, porque a gente enfrenta muito preconceito, né? As pessoas acham que indígena é bêbado, principalmente no interior do estado de São Paulo, que é bem reacionário. As pessoas acham que indígena é bêbado, recebe mesada da FUNAI, não faz nada, então eles querem abrir a aldeia para receber mais pessoas lá e queriam um espaço que fosse um espaço muito receptivo, convidativo para as pessoas passarem a tarde, dormirem nas redes, e assim então foi nascendo esse centro cultural, a partir de muitas oficinas que a gente foi fazendo com os indígenas. E até um dia o Gui Pauliello falou, Carol, achei muito legal, mas ele não tem nada de Guarani. E eu falei, Gui, você tem toda a razão, realmente não. Mas eles estavam muito com uma ideia de um círculo, de um pátio interno, onde as atividades fossem feitas assim. E assim, então, ficou o nosso Centro Cultural Guarani. E dele, então, nasceu esse outro projeto. Porque lá com os indígenas, a gente notou, bom, a questão aqui é muito maior do que simplesmente uma construção arquitetônica, onde que ela está localizada, com que ela se relaciona, e a gente foi entendendo que essas aldeias, principalmente que são em territórios de retomada, que são aldeias recentes, que têm aí 20, 15 anos, elas não têm um planejamento, elas foram ocupando algumas construções que ali haviam, na medida do que era possível, e tudo ali era um problema, faltam espaços comunitários, falta muita questão de resolver as questões de abastecimento de água, de energia, mobilidade, enfim, tudo era muito deficiente. A gente falou, bom, não basta, então, a gente colocar um objeto, a gente precisa fazer planejamento, numa escala mais assim, master plan, quase como se fossem pequeninos planos diretores para as comunidades rurais. E aí, então, a partir de uma oportunidade que veio de um edital do CAL, a gente convidou a escola da cidade, que muito felizmente aceitou, e até queria reforçar assim, o quanto a escola da cidade é generosa e aberta aos ex-alunos, porque todas as vezes que a gente vem convidar a escola para fazer algo, ela topa, isso é sempre muito legal, e foi isso que nos possibilitou a participar desse edital do CAL. E junto, então, fizemos esse projeto em 6 comunidades, sendo 2 aldeias, 2 quilombos, 2 assentamentos, e foi uma experiência de 6 meses, coordenada pelos professores Li, Lara, Amália, teve a participação também da Anália, do professor Pompeia, e foi assim algo muito enriquecedor. Assim, eu acho que eu fui completamente transformada dentro desse projeto e ampliou em muito o que eu imaginava que eu poderia ser como arquiteta. Então, eu não sou só uma arquiteta que fica por trás de um computador, porque quando eu estou lá com eles, a gente já altera um espaço, e foi absolutamente revolucionário um dia que a gente posicionou uns troncos em volta de uma árvore, e ali nasceu um lugar que todas as vezes que a gente voltava, a gente fazia uma reunião ali, e foi muito legal também. Esse projeto que está passando aqui, ele nasce, então, dessa questão que vem de cultura, de patrimônio, de lugar. Fomos convidados por uma entidade cultural que se chama Unibis Cultural, que fica aqui em São Paulo, para a gente fazer um projeto que se chama Patrimônio Cultural é Turismo, na região turística de Angra Doce, que é um conjunto de 15 municípios em volta da represa de Chavantes. E aí eu estou fazendo uma das coisas que eu mais amo, que é viajar para conhecer pessoas extraordinárias. Inclusive, eu queria até dizer assim, existem 3 coisas da Escola da Cidade que me acompanham muito. Uma delas é o estúdio vertical. Eu sempre quero estar fazendo estúdio vertical. Eu não gosto de ficar trabalhando sozinha, muito menos sempre com as mesmas pessoas. Então, eu gosto de estar sempre em grupos diferentes. Estúdio vertical não sai de mim. E a outra é a escola itinerante. Então, eu sinto que o que eu estou fazendo hoje também é uma escola itinerante contínua, viajando nesses 15 municípios, fazendo levantamento, cartografia, conhecendo pessoas, fazendo fotos, e tudo isso depois vai virar uma exposição itinerante que começa em São Paulo no final do ano, já todos convidados, e o ano que vem ela vai percorrer o interior na tentativa de mostrar esses patrimônios para todo mundo e as pessoas entenderem que quem é do interior não precisa só pensar no turista que vem da capital, ela pode pensar no turista ali vizinho, e é importante que todo mundo
se conheçam. E uma outra coisa que não sai de mim, e dentro da Associação Quênios Paulistas, é o fato de que a faculdade onde eu me formei é uma associação. Então, eu sempre penso assim, como que na escola da cidade eles resolveriam esses problemas? E aí isso a gente incorpora muito dentro das práticas lá dentro também. Bom, passou aí um pouquinho de um dos projetos que a gente fez, que é um tema super interessante, porque existem alguns edifícios públicos que estão cada vez mais caindo em desuso. Um deles são os bancos. Os bancos cada vez mais vão deixar de existir. E tem muitos bancos, principalmente no interior, que têm projetos de arquitetura super incríveis. A gente tem atualmente um Santander de Tararé que é incrível. Um dos outros usos que está acabando são os edifícios que eram da Telefônica, porque as linhas de telefone estão acabando. Então, a gente, em Itararé, tem o nosso MASP, que a gente chamou de MASP, que é, então, um edifício de concreto, de arquitetura moderna, na rua principal da cidade, com o maior vão livre da cidade. A gente falou, não, a gente tem que fazer alguma coisa com esse lugar. Ele é absolutamente maravilhoso. É um edifício assim dos anos 70, que está lá definhando, coitado, porque enquanto existir uma única linha de telefone na cidade, aquele edifício vai continuar tendo esse uso, mas vários espaços dele foram sendo desocupados. Então, a gente pensou, essa é uma oportunidade para a gente fazer aqui o espaço que a gente precisa ter na cidade. Assim, não existe espaços culturais na região onde eu moro, e os que existem parecem um pouco assim um museu Bacurau, sabe? Então a gente pensou, vamos fazer um espaço de uma cultura viva, onde principalmente os jovens possam ir depois da aula, ficar lá, e a gente vai ter uma série de programações. E assim então nasceu o nosso MASP, que passou aí em algum momento. Essas são algumas fotos das atividades que a gente faz aí no Parque Ferroviário, conversando com os alunos, fazendo atividades de desenho e tal. Aqui algumas coisas também como trilha urbana, que a gente criava. Aqui dá para ver que foi no período da pandemia. Então, a associação nasceu muito no virtual, e aí a gente só se encontrava para fazer essas caminhadas e ficar falando das coisas que a gente poderia fazer na cidade. E a gente faz muitas ações educativas desse tipo, e tentando cada vez mais sair da bolha e falar para outros públicos. E uma das coisas que a gente faz muito, então, é ir na Câmara dos Vereadores e conversar então com o Legislativo, é ir nas escolas, nas faculdades que tem ali pertinho. A gente também faz muitas atividades que são no online. Aí, de novo, a gente está no Parque da Barreira, lá de Tararé, numa das atividades. Aí também na sala de aula. Essa semana também, anteontem, a gente esteve lá numa escola contando os trabalhos e tentando trazer os alunos para umas atividades. A gente está pensando em fazer um projeto agora de limpeza dos córregos da cidade, transformar Itararé no maior balneário urbano do mundo, porque todos os córregos poderiam ser limpos e maravilhosos. E assim, então, pessoal, é um resuminho do que é a Associação Quênios Paulistas. Agradecer novamente todo mundo que está aqui pela oportunidade. Estou muito feliz de ouvir vocês daqui a pouquinho, a gente trocar depois. Adriana, você acha que faltou alguma coisa para falar? Tá bom. Bom, gente, então é isso. Aqui, bom, apareceu isso, agora é legal de mostrar. Uma das coisas que a gente fala muito para os alunos, principalmente no ensino médio, é: busquem a causa que vocês acreditam, aquele problema que vocês, aquele problema que mais machuca, assim, que vocês são absolutamente fanáticos pelo qual, e busquem uma associação, um coletivo, um grupo que já está trabalhando com esse tema e se envolva naquela questão. E se esse grupo ainda não existe, forme o seu. Então, a gente, na associação, criou todo um programa assim, para que as pessoas fundem as suas próprias associações também. Então, tem uma sequência de aulas. A Adriana, inclusive, dá uma delas sobre contabilidade. E a gente tem apoiado muitas pessoas para que também fundem as suas associações e façam a diferença no lugar que elas moram. Gente, então é isso. Vou me sentar agora e depois eu volto para a gente conversar. Oi, gente, boa noite. Carol, você é um furacão, né? Caramba! Eu acho que a gente não vai conseguir falar tão rápido que nem a Carol. Não sei se a gente vai ser produtivo, mas a gente vai tentar. Mas, caramba, que incrível. Bom, a gente foi um desafio esse convite que vocês fizeram para a gente, porque para a gente é um desafio, né? Porque foi o momento da gente se encontrar de novo e
e passar pelo tudo que passou, né, repassar, assim, um pouco entender. Então, a gente falou, vamos fazer uma conversa do que foi a Vapor, né, desse processo. Então, a gente resolveu fazer quase uma linha do tempo mesmo, contando tudo como que a gente se encontrou, como que a gente resolveu montar primeiro um coletivo e depois o nosso escritório e depois como a gente se separou e como a gente se relaciona hoje, né? Bem resumidamente, assim, só para antes da gente começar a falar. Hoje a Vapor, então, hoje é a Vapor Arquitetura, que eu faço parte, sou responsável, e tem a Vapor Filmes, que é o Tomás e o Bill, né? Que foi e Arte e Tecnologia. Isso foi uma decisão assim que aconteceu no processo, a gente acabou separando. Então, eu acho que é bem legal assim contar essa trajetória para os alunos, né? Acho que do que pode acontecer e que isso faz parte e que isso também é legal, né? E bom, acho que é isso assim. Quer começar falando? Não, complementando um pouco, realmente foi um desafio para a gente tentar escolher os trabalhos, até escolher a maneira como a gente ia se apresentar aqui. Mas a gente achou que o mais legal seria contar sobre o nosso processo, o que a escola fez parte, obviamente, né? A gente entrou na mesma época aqui, então 2005, 2006. E contar um pouco assim para os alunos como foi o processo de transformação da gente e do escritório ao longo de todos esses anos, né? E que foi muito variado, muitos trabalhos diferentes, mas muitas formações diferentes. E em vez de ficar mostrando todos os projetos, a gente resolveu se atentar primeiro como a gente passou desses anos todos e depois alguns poucos trabalhos para a gente mostrar talvez uma relação entre eles, mesmo sendo de áreas completamente diferentes. Então, bom, entramos na escola da cidade, mais ou menos na mesma época, eles estão no mesmo ano que a Carol, eu sou de um ano depois, e, bom, engraçado que quando o meu ano entrou, a gente foi o primeiro ano que tínhamos todos os anos de escola. Então, quando eles são a 4ª turma, a gente é a 5ª turma, então quando a gente entrou ninguém tinha se formado ainda, a escola era muito diferente do que é hoje, o espaço físico, pelo menos. E acho que nesse momento já é legal comentar que acho que o que fez diferença, lógico, muita coisa impactou e tal, mas o estúdio vertical, pelo menos para mim, assim, foi a maneira que eu conheci o Rô, por exemplo. Então era essa maneira de você conhecer pessoas dos outros anos e entender como funciona trabalhar em equipe, né? Porque o restante do resto da formação você passa bastante sozinho, né? Suas provas, seus trabalhos, e o estúdio vertical te coloca nesse lugar que acho que é o lugar que estamos até hoje, todos, a maioria aqui, trabalhando com pessoas, né? Então, nesses primeiros anos a gente se conhece assim, então, e logo ainda durante a faculdade a gente formou um coletivo que chamava Goma Oficina, que existe até hoje, e os meninos estão fazendo outras coisas, super legal também, eles deveriam ser convidados também. Mas a Goma Oficina foi um lugar que nasceu assim, e eu acho que é um detalhe assim, todo esse avanço do nosso caminho, eu acho que tem uma coisa meio orgânica, da gente ir fazendo conforme as coisas apareciam, conforme as nossas vontades se desenvolviam, e a Goma Oficina era meio que uma maneira de fazer coisas, né? E eu não sei se as pessoas aqui lembram, mas a gente começou fazendo aqueles teatros de sombra com os projetores linkados em todos os andares, as luminárias com os copinhos descartáveis. Então acho que a Goma Oficina era um lugar de experimentação e um lugar de ver as coisas sendo feitas, né? Porque a Faculdade de Arquitetura tem esse lugar assim que você faz muito projeto e o projeto é algo, mas você passa anos desenhando bibliotecas, museus, e você vê pouca coisa, né? Então, a gente saiu fazendo luminárias, e a gente saiu fazendo luminárias com as coisas que a gente conseguia fazer, com plástico, com madeira, com... Então, você quer interrompendo assim? Vocês querem?
Bom, depois da Goma Oficina, então, a Goma Oficina era um espaço grande, acho que em algum momento chegou a ter 9, 10 pessoas, e os trabalhos eles eram ainda desse universo um pouco da cenografia, das festas. A gente passou muitas madrugadas fazendo luminárias e mapping e tal. E acho que dentro desse lugar a gente foi se entendendo e se encontrando num núcleo menor, que éramos nós 3 e o Fabrício. E então a gente funda a Vapor 324. E aí, Vapor 324, porque a sua apresentação foi boa, acho que é legal. A gente já tinha essa coisa da fluidez, de se encaixar em áreas diferentes, talvez um pouco mais específico do que a Goma, que era tudo, mas ainda assim era um lugar onde a gente fazia tudo que aparecia, basicamente. E 324 era o número do escritório que a gente teve, e era um pouco, então, para no Google, né, na busca do Google ali, você digita Vapor, vai aparecer infinitas coisas, então Vapor 324, mas chamavam de Vapor 324, 123, 327, 728. Não, uma coisa que eu acho importante é que tinha uma certa, nesse momento da escola, uma certa rebeldia assim, da gente, em entender na burocracia dos trabalhos, do cotidiano, e isso tinha um pouco, acabou caindo num questionamento sobre os limites da arquitetura, assim. Então, eram os faveledes lá, ou mesmo o teatro, a projeção, tudo era um pouco para falar, puta, até onde que a gente pode chegar com isso, que a gente pode se divertir com isso, e que saia do papel, né? Porque a faculdade tem esse negócio de muito projeto, muito desenho. Você fala, pô, mas quando que eu vou ver isso aqui? Isso aqui vai demorar 10 anos para eu ver uma coisa dessa acontecer. Então tinha essa ansiedade também, que a gente começou a fazer as coisas mais rápidas, assim, né? Vou te falar sem microfone, dá para ouvir, né? Ah, tá gravando? Tá bom. Mas o 324 foi uma questão, assim, que você até falou agora o 324, 324. Porque a gente por que a gente inventou esse 324, né? Porque aí era uma confusão, o e-mail, a pessoa não conseguia, trocava, aí chegava errado. A gente falou, quando que a gente vai se livrar desse negócio de 324, né? E aí foi quando a gente... Vou dar uma acelerada. Mas teve um momento que... Mas depois a gente volta. Mas a gente teve um momento em 2018 que a gente resolve fazer uma identidade nova do escritório, assim, que foi um negócio que a gente falou, vamos tentar dar uma profissionalizada, vamos chamar um designer para fazer um logo e tal, e ajudar a gente com isso. E a primeira coisa que ele fala é, olha, é vapor, e ponto. Tira esse 324, vapor é forte, é bonito, e é isso, a marca de vocês é a Vapor. E dali que começou a tal da derivação de já entender essas frentes, que a gente, quase sintetizando tudo que a gente fazia nesse início, rolou uma síntese, olha, temos 3 frentes que a gente atua, né, que é a Vapor na época, isso estando todos juntos mesmo na época, tem a Vapor Arquitetura, a Vapor Filmes e a Vapor Arte e Tecnologia, que a gente vai contar um pouquinho disso. Mas isso foi meio que um marco, assim, ajudou muito a gente a estar bem... dar uma organizada, a publicação nesse momento já foi, nessas a gente acabou fazendo uma divulgação, né, para cada uma dessas frentes e tal, cada uma teve um site e tudo mais. Você quer voltar um pouquinho? Um pouco para contar que assim os motivos da gente ter saído e se lançado ao mundo a fazer várias coisas, né, não só arquitetura, são os mais variados, né. A gente ficou pensando aqui, mas o que a gente conta e eu acho que uma coisa importante para a gente assim era quando a gente percebeu, logo que a gente se formou, no começo ainda meio perto, os projetos de arquitetura eles demoram a chegar, né? Então, o primeiro projeto que você faz é uma reforminha de uma tia, depois o outro projeto é um puxadinho de não sei o quê. E assim, você pode ter sorte, ou você pode trabalhar no escritório e estar junto lá, mas para você chegar, um projeto de arquitetura, leva um tempo, né?
E paralelo a isso, as outras coisas chegavam. E a gente começou a fazer vídeos, a gente começou a fazer cenografia. Então, a gente começou... E assim, de novo, meio orgânico, né? Até esse momento que o Rô falou, a gente fazia tudo. Tudo mesmo. Assim, coisas bizarras, trabalhos... E aí, às vezes, a gente fazia uma coisa e falava assim, nossa, mas o que a gente acabou de fazer? A gente quer fazer isso, porque vai chegar mais agora, sabe? E coisas estranhas, e a gente, assim, topava tudo. E aí, acho que esse momento do Rô foi o momento que, assim, que ele falou, foi o momento, tá bom, ó, a gente pode fazer muita coisa, mas o que a gente faz, sabe? E aí a gente desenhou essas áreas que são ainda muito abrangentes, né? Arquitetura, você pode fazer desenho urbano, pode fazer expografia, pode fazer mobiliário, filmes, que é o que a gente trabalha, você pode fazer motions, pode fazer mappings, pode fazer infinitas coisas, mas assim, a gente deu um norte, né? Eu acho que antes, isso foi em 2018, antes disso, a gente tinha um pensamento contrário, que era como a gente se afirmar como um escritório que, sendo arquitetos, executava um espectro gigante de atividades assim. E eu lembro que uma coisa que a gente pensava muito era no estúdio vertical e na questão da metodologia de trabalho e de raciocínio. Então, tudo que a gente recebia, o Tom até vai mostrar um trabalho que a gente fez, uma projeção para o Sonar, é um pouco aquele primeira fase, eu não sei se ainda é assim, mas tinha uma primeira fase de análise do estúdio e de entendimento do problema do trabalho, qual que é, e daí sintetizando tudo isso, tipo, quais são as ferramentas que a gente precisa, sei lá, num projeto gráfico, qual que é a paleta de cor que eu vou usar, ou na projeção, quantos projetores eu tenho, quanto custa os projetores, quanto cabo que eu preciso. Então, a gente sempre tenta raciocinar e fazer todos os fatores assim do projeto e do trabalho em questão se concretizar, que é a coisa mais difícil assim. E daí a gente sempre, algumas vezes a gente falou assim, apresentou trabalhos e a gente tentava mostrar esse raciocínio metodológico de se aproximar e conseguir construir um discurso do trabalho coerente e conseguir construir isso. Tal. Acho que tem uma coisa que a gente não falou, mas quando a gente resolveu se juntar e montava por 324 na época, a gente falou, cara, é isso, era a nossa dedicação total da vida, era o nosso trabalho, a gente não estava com outro escritório, então a gente era relativamente jovem e tinha que se manter com aquilo. Então, era um pouco disso que o Tom falava, né? A gente pegava tudo, o que vinha, porque era para bancar o escritório. Então, e aí tinha nós quatro, do que pintava, fazia. Então, e chegou a ficar muito diverso mesmo. Então, a gente, né, algum momento lá, a gente estava pintou um restaurante para fazer, que foi um super restaurante grande, que de repente apareceu e falou, uau, que oportunidade. Ao mesmo tempo, estava fazendo o quê? Tinha ilustração para a Folha de São Paulo, que fazia semanalmente. Que mais? Filme. A gente pegou uns filmes e começou a fazer identidade gráfica de filme. Daí, uma época, entrou o Sesc também, que vinha muita coisa gráfica e de vídeo, animação. Aí a gente fazia as trilhas sonoras também, que tinha a ver também com... Então, a gente começou a... abrir muito assim, né? Sim. E o que o Bill está falando, o que o Bill falou sobre a formação da escola, e eu acho que tem duas coisas interessantes que são assim. Primeiro, que a formação de arquitetura ela te permite pensar em outras coisas, porque ao longo da sua formação você está vendo fotógrafos, referência de filmes. Então, não é uma faculdade, não é uma formação em si mesmada, né? Então, o tempo todo você está vendo coisas de outras áreas. Então, você fica com essa pulga atrás da orelha e essas vontades. E o que o Bill falou é que, mesmo um trabalho absolutamente diverso, depois vou mostrar rapidamente aqui, mas fazer a identidade, os vídeos para um festival de música, a abordagem que a gente tinha era uma abordagem como a gente tinha com os projetos de arquitetura, como a gente aprendeu até aqui, que é quais são as perguntas pertinentes, né? Que se
Se você consegue descobrir a pergunta pertinente, você já tem metade do caminho andado para responder. E aí você responde como? Então, você vai fazer uma casa num morro, na praia. Bom, então você não pode fazer com tal material, porque tem que chegar lá, porque é leve. Então, se é tal material, o vão é tanto. Então, se o vão é tanto... Então, você vai construindo o problema para eliminar coisas, primeiro, que não podem ser. Né? E depois você sonha em cima. Não significa que tenha uma única solução, mas se você faz as perguntas certas, você chega num lugar coerente, com um discurso. Então, todos os trabalhos que a gente fazia, seja um cartaz, seja uma identidade visual, seja um motion, seja um projeto de arquitetura, a gente aprendeu a fazer uma abordagem. O jeito que a gente se aproximava do problema era uniforme, assim, era homogêneo, sabe? E até como AutoCAD, tipo, assim, como usar o AutoCAD para qualquer coisa, assim, tipo, pensava, já abriu o AutoCAD, já desenhava lá, fazia uma... E era muito fácil de... Ajuda a pensar, né? Um jeito de se expressar, assim. Aí, acho que pode encaminhar já para... Mas, enfim, aí acho que tem um conflito, né, que acontece nesse momento, que acho que, ao mesmo tempo que a gente tem vontade de fazer esse grande espectro de trabalhos, ao mesmo tempo, e talvez esperar por uma demanda de algum cliente que pudesse chegar e falar, nossa, eu quero que vocês façam esse tudo para mim. Mas não tinha, não existia, não aparecia alguém e falava, eu quero que vocês façam arquitetura, filmes e tudo mais. Então, ao mesmo tempo que tinha essa tentativa, corria em paralelo uma coisa de também você ir se especificando naquilo. Né? Então, uma coisa que veio naturalmente, cada um dos 4 ia se especificando. E aí, se especificando e cada vez mais, e começando a chegar a trabalhos um pouco maiores, que demandavam mais tempo, portanto, essa pessoa individual nesse trabalho, e que aí que a gente vai se ver, cada um está quase num canto. Né? Então, a gente está no mesmo lugar, mas cada um está focado lá. Putz, eu estou lá fazendo um trabalho de arquitetura e o Bill está fazendo uma edição de filme, assim, que a gente mal fala. Né? E, assim, é uma boa história, porque, no final das contas, assim, cada uma das frentes foi trilhando o seu caminho lá e foi crescendo. E foi demandando cada vez mais tempo e cada vez mais dedicação. E o que no começo era, você estava lá passeando e agora estou fazendo um cartaz e agora vou fazer um pouco de projeto e agora... Depois de um tempo, não teve como isso acontecer. Por quê? Porque tinha muitos projetos de arquitetura, muitos projetos de filme, então, e cada um tinha que ficar na sua área e foi sendo um pouco sugado pela sua área, assim, né? E os escritórios, eles foram tendo... Então, isso interno acontecia. E fora, é isso. Ninguém manda um e-mail, ou ninguém mandava um e-mail falando, eu preciso de... Não, eles mandam um e-mail para a pessoa, ou já esperando certa coisa. Né? E, às vezes, a gente estava fazendo um projeto de arquitetura, e não sei por que motivo, mas falando, nossa, vocês fizeram isso também? Ah, não acredito, sabe? Era uma coisa assim, tipo, como que vocês fazem o Tuju e fazem também a identidade do Sesc, não sei o quê? Era um pouco maluco para as outras pessoas também, sabe? Um jeito que não fazia sentido, às vezes, para a pessoa que contratava falar, não entender essa conexão. E daí foi uma crise nossa, assim, também, né? Cada um de um muito distante. E, por exemplo, os restaurantes, coifa e não sei o que lá, tá. Aí eu, às vezes, já olhava e falava, já estou muito distante disso que está acontecendo aí, não estou conseguindo acompanhar. Aí acho que vem esse momento, que do 2018, que a gente resolve fazer tentar organizar, vamos dar uma chance para tentar. E que vem a história da marca, a gente abandona o 324, então, e fica claro para a gente na época, bom, atuamos em 3 frentes principais, né, que são essas 3, e que, ao mesmo tempo, uma das 3, que seria a arte e tecnologia, seria justamente a fusão da arquitetura com o audiovisual, com filmes. Né, para a gente, naquela época, fez muito sentido isso. Quer dizer, a arte e tecnologia é justamente esse lugar onde cruza toda a questão construtiva, da coisa, da técnica, de construção de espaço físico, junto com toda a parte audiovisual, de programação, de luz, de imagem e tal.
E isso resultava nos trabalhos que a gente começou a fazer, que já fazia, e, né, começou a gente, putz, vamos tentar fazer mais isso, né, porque é o lugar onde a gente, de fato, todo mundo se encontrava. Né? Então, aquele lugar onde cada um estava no seu canto, quando pintava um trabalho de instalação, que é a parte da arte e tecnologia, a gente passava a se juntar mais. Né? Então, a gente falou assim, a gente tem que fazer isso para se manter lá no mesmo lugar. Né? E, naquele momento, fez muito sentido isso. Né? Ao mesmo tempo, de novo, isso entrou em conflito, porque ninguém também assumiu a bronca de falar a gente é um escritório de arte e tecnologia puramente, vai fazer instalações artísticas. Todo mundo queria também fazer a arquitetura de um lado, os filmes do outro. Então, isso corria como um embate. Né? A gente foi indo, e hoje deu no que deu. Assim, né? A gente veio pandemia na história também, mesma coisa. Em 2020 veio a pandemia e no meio de um processo lá, a gente falou, bom, não sei quem ia viajar e tal, bom, vamos resolver, gente, vamos, aí acabou que separando mesmo, falando, acho melhor cada um tocar um escritório, mas foi um momento, mas a gente acabou decidindo, a Vapor existe, a Vapor como nome, tem lá a marca, né? E ela continua essa bifurcação, Vapor Arquitetura, eu tenho um escritório, e Vapor Filmes eles têm outro, né, junto com a arte e tecnologia. E desde então a gente segue assim, dessa forma, né, cada um com seu escritório, mas fica sempre aquela pulga atrás da orelha, né, que vontade que dá da Vapor, ainda tem a questão da Vapor, que a pessoa possa chegar pela Vapor e que de lá bifurca nesses escritórios, ou até, puxa, quem sabe, que a gente fica... Quando a gente ficou montando, falando o que a gente vai falar nessa apresentação, a gente ficou falando, putz, mas vamos fazer um portal Vapor que existe e que, de repente, chega uma pessoa que fala, quero fazer uma instalação maravilhosa com vocês, que vai juntar a parte de arquitetura com filmes e vai ter projeção e tudo mais. Então, tá assim, acho que é meio isso. A gente separou 3 trabalhos, mas para ilustrar assim, essas 3 frentes, né, das quais a gente... São 3 trabalhos da época em que a gente estava junto, a gente achou mais legal para ilustrar assim, essa conversa. A gente está aqui simbolizando, portanto, a Vapor. Né? Então, isso acho que é mais só uma ilustração dessas 3 áreas. Né? Então, lá em cima seria propriamente a Vapor Filmes. Aqui no meio, a de arte e tecnologia, que são mais essas instalações artísticas. Né? E embaixo, a arquitetura. Então, assim, 3 trabalhos. Aí um primeiro de arquitetura, a gente resolveu separar a Casa de Francisca, que é um trabalho que a gente fez em 2018. 2018? Meu Deus, agora me deu tilt. Mas assim, é um trabalho, escolhemos um pouco pela simbologia assim, que ele representa para o escritório até hoje em dia, assim, tem uma super representatividade, assim, como um trabalho da área comercial. Até hoje as pessoas falam, nossa, vocês fizeram na Casa de Francisca, que incrível, e que de fato foi muito. Assim, na época que chegou esse trabalho para a gente falou, uau, que oportunidade, e foi muito curioso, porque... Mas só lembrando que chegou esse trabalho porque a gente fez outras coisas para o Rubens, exatamente, de audiovisual. Exatamente, muito bem lembrado. Já conhecia ele de outros trabalhos, e aí ele falou assim, vocês fazem arquitetura, não sei o quê, então eu vou aproveitar essa moçada jovem aí, que foi um trabalho que foi super curioso, porque a gente fez quase a 4 mãos com ele, assim, que não foi um projeto, enfim, mas topamos fazer, e que hoje vale super a pena, mas foi um processo muito maluco, né, que demorou um tempão e tudo mais, mas ele tem acho que só para mostrar, falta um pouquinho, a Casa de Francisca, para quem não conhece, ela está num palacete histórico tombado pelo patrimônio que fica na rua direita, que é entre o Patriarca e a Praça da Sé. Ele fica numa esquina, que é o Largo da Misericórdia, assim, um lugar super representativo, ele fica bem numa esquina mesmo, e a Casa de Francisca fica num andar desse prédio, né, que é um prédio maior, que teve todo um restauro na época, por uma empresa específica, mas a Casa de Francisca ela ocupa, então, esse primeiro andar do prédio, né, bem nessa esquina,
que é uma esquina super simbólica, onde já teve a Rádio Record, que fazia pronunciamento nessa esquina e tal. Então, o Rubens, o Rubens, que é o idealizador da casa, né, e quem toca hoje toda a parte, né, de direção, quando aparece a oportunidade, ele fica super encantado. Então, ele chegava no escritório assim, né, super maravilhado, cada reunião, aquela pessoa super apaixonada e tal. Mas aí teve toda uma concepção de como ocupar esse lugar, né? Então, basicamente, a gente organiza 3 peças principais, né? Que é uma grande arquibancada lá no fundo, né? Que já organiza então um lugar para você ver os shows, mas também você pode ter refeição nesse lugar. Esse arquibancada já encaminhava para um mezanino, que é um camarim dos artistas e também um lugar técnico. Embaixo ele já fazia a área de cozinha, uma cozinha de finalização do lugar. Então você girava essa arquibancada por baixo. Então ela faz um canto. No canto oposto você tem um outro mezanino que a gente bolou, né, que é esse mezanino curvo e tal. E no meio essa peça do palco, né? Então assim, um projeto que meio simples nesse sentido de ser só 3 peças que você pontua o espaço, coloca no espaço, né? E ele cria toda essa relação, né, uma nova relação de uso para esse lugar. E o palco assim tinha que ser nessa esquina, né? Então um palco redondo, bem nessa rótula assim que tem o pano de vista, né? Que a casa é toda umas grandes janelas, acho que pode passar, umas grandes janelas bonitas assim, então fica aquele pano de fundo para o palco. A arquibancada conversava um pouco com a casa de Francisca antiga, né? Que era pequenininha e tal, e era uma coisa que o Rubens queria também, né? As cadeiras ele manteve, a gente pode passar para as fotos. Então, a arquibancada lá no fundo. As cadeiras eram da casa antiga, né, que já existia nos Jardins, era uma casa pequenininha, e que, quando teve que sair de lá e tal, e vem essa oportunidade para esse lugar bem maior. Era um desafio na época para ele, né, como cuidar de uma casa muito maior. E aí é um projeto que é a 4 mãos mesmo, assim, né, porque a gente decide toda essa parte estrutural, né, a resolução, né, estrutural das coisas, mas aí tem muita gente que participa. Então o Rubens é um cara que também vai ser super delicado assim em dizer, putz, essa prateleirinha eu vou colocar um tecidinho assim, que esse ornamento, que a gente nunca ia pensar nisso. E é um cara que tem, sabe, esse cuidado de ir lá, escolhe essa rendinha e tudo mais. Na época, assim, as referências dele era fazer esses clubes meio cubanos, né, esses cafés cubanos, assim, ao mesmo tempo um lugar meio de clube argentino, tal, umas referências muito legais. E a gente foi indo com ele. Aí teve toda essa pintura que o André Sandoval ajudou, né, a gente também meio junto, todo mundo. E foi isso, assim, é um processo longo, a gente pode ir passando também. Poucas fotos da obra, o Rubens ficava na obra durante todo o momento, ele meio que, uma coisa assim, meio sem grana, mas vai indo, ele pagava um marceneiro, ficava lá por um mês, o marceneiro ia lá e resolvia coisinha, e ele colocava um pratinho, sabe, no meio da obra. Colocava um pratinho para ver se está funcionando mesmo. Ele não acreditava, a gente fazia o desenho, mas será que funciona? Aí ele testava e tal. E aí teve esse mezanino. Esse mezanino, muita gente vai lá na casa e acha que é existente, assim, é curioso. E tem uma coisa na nossa linguagem de também ir nesse caminho também. Lógico que tinha claramente uma linguagem de dizer o que é novo e o que é, né, e o que era a parte histórica, mas que não fosse muito duro isso também, sabe? Acho que tem uma coisa de dar esse astral para casa, assim, vai passando. Então essa resolução tudo foi em peças metálicas, né? Uma estrutura metálica, teve que reforçar todo esse assoalho do piso existente, né? Que é um assoalho de madeira existente, então teve todo um vigamento que está oculto, né? no entrepiso para suportar essas cargas, né? Dessas peças novas. E aí, pode passar. A cozinha, né, que fica embaixo desse bloco, uma cozinha bem pequenininha, mas aí tinha uma inteligência dela também ser meio oculta, né, nos momentos de show, porque a Casa de Francisca ela é um restaurante na hora do almoço,
mas tem os eventos à noite, que também serve jantar e tal. A gente pode ir indo. E é esse pano de fundo, né, que você vê a cidade, é um lugar maravilhoso e que à noite, acho que é a última, pode passar, vira esse farol mesmo, né, que eu acho que é incrível, assim, quem não foi, é um lugar maravilhoso, eu acho, da cidade. E fora toda uma programação musical muito boa, né, que preza por uma curadoria de música brasileira, autoral e tal. É isso. Bom, um trabalho de filme que eu selecionei, de novo, uma dificuldade assim em separar. A gente fez muitos trabalhos diferentes, muitos trabalhos de audiovisual diferente, mas a gente resolveu separar um que tivesse um paralelo ao processo, reforçasse aquilo que a gente está falando de, bom, somos arquitetos. Mesmo quando eu estou enfiado nesses trabalhos há anos já, eu não deixo de me sentir arquiteto. Então, e esse foi um dos primeiros trabalhos, né? Pode voltar. Então, esse trabalho basicamente é assim, o Sonar é um festival enorme de música, que veio aqui para São Paulo, e a Red Bull tinha um dos palcos desse festival, lá no AMB, onde eles iam apresentar 10 artistas durante 2 dias, e eles nos convidaram para fazer o conteúdo dos painéis de LED. E aí, assim, já é uma coisa específica, esse tipo de conteúdo, assim, né? Mas eles chamaram a gente com esse desafio, e aí, bom, então a gente está lá com um desafio gigante, que a gente precisa fazer conteúdo para, sei lá, 10 horas de show. A gente precisa, até mais de 10 horas, né? A gente precisa fazer mais de 10 horas de conteúdo. A gente precisa fazer um conteúdo que graficamente seja capaz de imprimir bem num painel de LED. Né? Esses são os desafios, assim. A gente precisa fazer um conteúdo de um arquivo. Você não pode fazer um arquivo de 10 horas e tocar. Você vai estar num fundo do artista, então você também não pode fazer um conteúdo que chame muita atenção. Daí a gente volta com esse desafio e a gente tem um tempo X para fazer. E aí, como a gente vai resolver isso? E aí, normalmente, as pessoas que fazem esse tipo de conteúdo, elas... Bom, o que a gente vai fazer? Vamos fazer bolas. Aí faz animação de bolas. Vamos fazer triângulos. Agora triângulos. Vamos fazer quadrados. Aí tem uma hora que esgota, né? Você não sabe mais o que fazer, porque... então vamos fazer corações. Não, mas coração não é forma. Daí, bom, então, a gente, para não cair nesse lugar, a gente sempre estabeleceu essa estratégia de, então, o que a gente quer falar e como a gente vai resolver. Pode passar uma imagem. Então, não lembro como, mas nas discussões a gente lembrou desse filme, que é um filme dos Sims, para a IBM, e que é um vídeo muito interessante, se vocês digitarem, não sei se vocês viram, mas no YouTube tem. E é um filme que versa sobre as escalas. É super arquitetônico, né? Eles eram uma referência muito grande da gente, porque eles também se atreveram a fazer muitas coisas diferentes. Então, sempre voltava, a gente sempre pensava neles, né? Então, é um vídeo que faz um passeio sobre as escalas. Primeiro, ele vai se distanciando desse casal que está fazendo um piquenique. A cada segundo, uma potência, né, de 10 vai aumentando. Então, primeiro, um quadrado de 10 por 10, depois 100 por 100, assim por diante. Chega numa escala que você vê o planeta Terra, e depois ele faz o caminho inverso e mergulha na pele do cara e vai entrando nas escalas, né, das primeiras formações adiposas, não sei o quê, até chegar no limite lá do átomo. Então, essa foi uma referência para a gente organizar o que a gente ia fazer. Então, pode passar. Então, o que a gente pensou na época a gente tem uma quantidade de conteúdo enorme para fazer. Como que a gente resolve sem ter que ficar muito aleatório? E então, a gente resolveu fazer, à nossa maneira, um passeio pelas escalas, né? E todas elas cumpriam certos atributos, assim, do tipo, a paleta de cor tem que ser a paleta de cor que a Red Bull usava. Bom, então a gente criou o nosso passeio pelas escalas e a gente fez uma sequência, pode ir passando,
uma sequência de filmes que também tem uma estratégia de produção deles. A gente fazia umas telas muito grandes, não vou entrar aqui nas especificidades técnicas, mas para resolver essa quantidade de conteúdo, você tem que ter uma estratégia para produzir ele. Senão você fica louco animando lá. Então, a gente fazia umas grandes composições assim, e a câmera fazia... Pode ir passando. A câmera ia fazendo passeio por esse mapa gigante, assim. E todos eles com muitas referências do nosso universo da escola, né? Então, estava na escala da casa, depois a escala da rua, a escala da cidade, e vão aparecendo quase que os mapinhas do estúdio aqui. Pode ir passando. E aí depois, bom, esse conteúdo aí tem uma formatação específica para passar numas telas espalhadas. Pelo atrás do palco tinha uma tela com zoom aqui e uma tela, pode ir passando, e uma tela grande. Mas acho que é isso. O legal de mostrar esse trabalho é que eu acho que a gente se sentiu capaz um pouco pela estratégia que a gente aprendeu a resolver esses problemas. É isso. Só mais uma coisa. Tinha muito essa coisa da ferramenta. A gente faz as animações no After Effects, né? E tipo, como usar a ferramenta, como que ela pode estar a favor na resolução do projeto. Então, sei lá, se a gente vai usar o bloco de concreto lá, como é que ele vai fazer o nosso vão e como que a gente vai otimizar esse... Então, sempre tinha esse raciocínio das ferramentas estarem a favor do conteúdo que a gente ia produzir. Vou passar para esse. Pode passar. E esse é o último que a gente vai apresentar. E chama Luminoso Modular, que foi um projeto para uma virada cultural. E primeiro as viradas culturais foram assim, era um lugar que a gente sempre conseguia fazer alguma coisa e encontrar essa saída para essa vapor instalação, né? Então sempre tinha você se inscrevia, daí tinha um dinheiro que não era nem pouco, mas também não era muito, que geralmente era um trabalho que a gente não ganhava dinheiro, a gente gastava todo o dinheiro que tinha para conseguir executar. Mas era justamente onde a gente conseguia trabalhar junto. Aí esse trabalho, a gente tinha que escolher uma parte da chácara do Jockey e construir uma peça numa dimensão grande, para não sumir no espaço, uma dimensão urbana. E daí a gente teve essa ideia dessa grande viga, que era uma viga de 16 metros. E isso. E daí a ideia da viga ela é uma ideia em conjunto com um pouco o nosso pensamento de unir a parte visual de audiovisual, que é bastante de áudio. Então, ela é dividida em 16 módulos. E daí a gente pensou numa escala de 16 notas, que é a escala de Dó maior, assim, que são as notas brancas do piano. Então, cada módulozinho seria uma nota. E daí a gente pensando como que a gente poderia fazer, usar o menos de luz possível, de material possível, para ela iluminar o máximo possível. Então a gente fez essa caixa de acrílico, era policarbonato, e colocou umas luzes, umas lâmpadas halógenas daquelas antigas, e quando refletia no policarbonato, meio que ela fazia uma luminária assim e expandia. Então, pode passar. Aí tem um pouquinho do projetinho. Quer falar? Não, é legal que dá para ver, só pelos desenhos e pelas imagens, como de fato era o lugar de união entre o universo arquitetônico e o do audiovisual, né? Primeiro, a expertise de construir uma peça dessa, com um orçamento limitado. Que madeira que eu vou usar, que tamanho de madeira, que vão que eu tenho,
que tamanho que precisa ter para ocupar de uma maneira mais ou menos impactante o lugar. E aí, aliado a isso, tá bom, mas ela é só uma viga, só uma peça? Não. E aí tem toda uma estrutura interna de tecnologia, assim, audiovisual, que sincroniza música, luz e som, né? Então isso era como se fosse um grande instrumento musical que acionava, conforme as notas, cada trecho de lâmpada aqui. Isso, pode passar. Aí é um pouco da... e daí um pouco das coisas que a gente ia enfrentando, que tinha um dia para construir a peça, um dia de montagem. Então, às vezes a gente ia deixando a coisa mais complexa, mas chegava no dia da montagem, tinha que se virar e fazer o negócio acontecer. Então, a dimensão da peça, do tamanho que cabia no transporte, e como que ela podia vir montada, o mais montada possível. Aí outras coisas que iam dando, que a gente ia aprendendo no meio do caminho, chegava o gerador sem cabo, e daí tinha que ligar o gerador, não tinha ninguém para ligar o gerador, e tinha que aprender a ligar as fases, 3 fases lá nos aparelhos. O transporte era a Kombi do marceneiro mais barato que dava, né? E pode passar. E aí um pouco essa coisa dos softwares e da parte meio tecnologia, a programação era toda feita por um software de música, que é o Ableton Live. Não sei quem conhece aqui, mas... E daí passava por um software de projeção que mandava um sinal um sinal DMX para esses aparelhinhos que a gente comprou. Eles são produzidos no Sul, que são os dimmers, que conseguem dimmerizar as luzes halógenas. E daí tinha todo esse desenho dos cabos, por exemplo. Puta, quanto cabo? Porque tinha que chegar um cabo em cada lâmpada. Aí fazia o cálculo das metragens dos cabos. Daí AutoCAD lá para medir quanto cabo tinha que comprar. Aí precisava ser colorido, porque saber onde você ia ligar, precisava das cores. E eu coloquei aquela timeline ali também, porque se você vê a timeline que gera o som, na verdade, cada pontinho daquele são as notas da 2/8 de Dó maior, assim. E cada pontinho daquele é a luz acendendo. Então, no fim, a trilha sonora da instalação era um pouco o desenho mais bonito que a luz ia se mexer, assim, que ia para um lado para o outro. Então, pode passar. Isso é a peça montada. A gente montou uma segunda vez num outro espaço, mas esse reflexo fazia mesmo ao vivo, assim, eram 4 lâmpadas, mas o policarbonato fazia um negócio, parecia que tinha um raio no meio. E um pouco esse projeto era legal porque tinha muito essa coisa que a peça final ela vinha de vários lados, assim, ela vinha tanto da produção da música, e às vezes a peça que produzia a música, do material que a gente tinha disponível, da quantidade de canais que o aparelhinho lá dava para a gente. Então, acho que isso, mesmo na projeção, ou até na casa de Francisca, sempre tinha uns fatores que iam meio que obrigando ela a resultar no que ia ser. E tem um videozinho dela, se der para passar, é rapidinho.